Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo Carvalho aqui, português. Como é que estão vocês? Espero que estejam bem. Então pessoal, mais uma aulazinha aqui para nós, se vira nos 30, né? Hoje nós vamos tratar de artigo de opinião. Vocês já assistiram a teleaula, né? E agora vão assistir um pouquinho mais a videoaula aqui para tratar do mesmo assunto, para a gente tentar clarear um pouco mais, né, mexendo nesses termos que vocês já tiveram contato, tá? Então, artigo de opinião. Alguns termos que a gente utiliza para artigo de opinião, como temas polêmicos, como o articulista, que é quem escreve o artigo de opinião, quem defende esse artigo de opinião. Então a gente vai falar um pouco sobre esses termos aqui, saber o que é de fato esse artigo de opinião e onde é que ele se enquadra. Nós vimos alguns dias atrás, algum tempo atrás, a gente trabalhou gêneros textuais e nós vimos que dentro dos tipos textuais, que são grupos maiores de texto, digamos assim, se enquadra os gêneros textuais. E esse gênero textual aqui, artigo de opinião, ele está dentro daquele tipo textual dissertativo, né? A dissertação é um tipo textual e o gênero textual, artigo de opinião, está inserido dentro desse tipo textual, que é a dissertação. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aí. O conceito, o que é que vem a ser o artigo de opinião? Então, acompanha aí a leitura, é um texto opinativo, predominantemente argumentativo, cujo objetivo principal é defender o ponto de vista do autor sobre um assunto de relevância social, político, cultural, etc. Bom, um assunto importante, normalmente que traz a polêmica, e aí você vai ter o artigo de opinião inserido dentro desse contexto aí. Quem defende, quem escreve, a gente vai chamar de articulista, a gente vai ver isso aí mais à frente nos slides. Tá? Mas o que é importante ficar disso aqui é que você tem que entender que é um texto opinativo, vai defender um ponto de vista. Tá? Você tem uma ideia sobre determinado assunto e aí você vai defender o seu posicionamento através de um texto chamado artigo de opinião. E aí você tem as principais características. Tem que ter um título, né? Título polêmico e provocador é a característica do texto, gente. Não é qualquer título, você tem que atentar para esses detalhes. Um título polêmico e provocador, o uso da argumentação e persuasão, ou seja, você vai convencer o leitor que está lendo o seu texto de que você tem razão naquilo que você está se expressando. Você vai tentar persuadir, vai tentar trazer ele para você, ao ponto de ele chegar a concordar com você. Essa é a intenção do autor do texto. Tá? Expõe uma ideia ou ponto de vista sobre um assunto, a gente já falou isso. Linguagem objetiva, em terceira pessoa, ou subjetiva, em primeira pessoa. Então, veja aí, aqui tem essa opção, né, da linguagem ser objetiva ou ser subjetiva. Quando se fala em linguagem subjetiva, se fala de uma coisa pessoal, é uma coisa que é de cada um, né, por isso que é subjetiva. Temas da atualidade, traz um tema atual, evidentemente. O tempo presente no seu valor, né? Tempo presente no seu valor é atemporal. E textos assinalados pelo autor. Sempre vai ser assinados pelo autor. Ok? E textos veiculados nos meios de comunicação. Quer dizer, um tipo de texto que vai aparecer em jornais, revistas, enfim, nesses meios
de comunicação. Ok? Finalidade. A que se presta o artigo de opinião? Bom, a finalidade é a exposição e a defesa do ponto de vista, como a gente já colocou, né, acerca de um determinado assunto. O objetivo é esse. E aí nós vivemos tempos de polêmica, não é? Sobretudo dentro do governo, e aí muita gente defende o governo federal, o Bolsonaro e outros que são contra. Então é um tema polêmico, o homem está certo ou está errado? Então a polêmica vem sempre à tona. E aí você vai se posicionar a respeito desse assunto, né, que é um tema atual e polêmico e político, e aí você vai se colocar e depois vai assinar o seu texto, e aí você tem um artigo de opinião dessa forma. A linguagem desse artigo, como você vai tratar da linguagem nesse artigo de opinião? Predominantemente formal, não é? Você vai usar a gramática normativa, a língua padrão, porque aí a gente tem gramáticas dentro da nossa língua que nós fazemos uso no dia a dia, a linguagem coloquial, mas ela não vai servir aqui para esse tipo de texto. Nós precisamos, o que você chama, né, de português certo, né? Ele escreveu correto. E a gente sabe que para a linguística não há certo nem errado, e sim coerente e incoerente, mas para você compreender aquele português certo, né? O português da gramática. Você vai escrever o artigo de opinião com aquela linguagem, a linguagem padrão, predominantemente formal, né? E algumas marcas de subjetividade, evidentemente, podem aparecer, como as metáforas e hipérboles. As metáforas, vocês, em uma outra aula, a gente pode tratar isso aí. As hipérboles, que não deixa de ser uma metáfora, que são expressões exageradas, né? A hipérbole seria isso, uma expressão exagerada. Só para ilustrar, quando você diz assim, chorou rios de lágrimas, é um exagero, que ninguém consegue chorar um rio, né? É uma hipérbole. Beleza, vamos para frente. Tudo bem, pessoal, até aí, tudo tranquilo. Opa, aqui só um minutinho. Vamos lá, aqui. Gêneros dissertativos. Ora, dentro dos gêneros dissertativos, o que é o gênero dissertativo? É um tipo textual, está enquadrado dentro do tipo textual, onde você vai defender uma tese, ou seja, o seu ponto de vista. E aí nós temos alguns exemplos desses gêneros: o editorial, o artigo de opinião, a carta argumentativa, a carta de solicitação e a carta de leitor. Isso tudo tem em revista, a carta do leitor está lá também, nas revistas. Vocês podem observar que elas existem lá. E entre outros, né? Tem vários outros. E aí você tem bem aí, para terminar, a notícia e o artigo de opinião. Vamos fazer aí a diferença entre as duas coisas. A notícia ela vai o quê? Veicular, tá pequenininha aí, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. A notícia vai veicular informações, dados, fatos, né? E o artigo de opinião vai se reportar à polêmica trazida pela notícia. Essa aqui é a grande verdade, ok? Então veja só, você tem aí o artigo de opinião, o articulista opina sobre a questão polêmica que foi veiculada na notícia. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do assunto, vocês podem fazer a pergunta aí mandando um zap para a gente e a gente vai tentar tirar essas dúvidas, ok? Espero que vocês tenham gostado. O objetivo de hoje era trazer um pouco mais à tona esse assunto que vocês já viram, provavelmente na aula da TV, ok? Um abraço a todos e até amanhã.